boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Nós estamos gravando uma série de seminários a respeito de psicólogos, né, que contribuíram aí no decorrer dos anos para a história da psicologia. O nosso grupo ele ficou para falar do Hans Helsing, né, que foi um psicólogo que nasceu em 1916, dia 4 de março de 1916. Ele nasceu em Berlim, na Alemanha. Por que é importante essa data de 1916? Né? Porque se a gente for pensar no contexto europeu, 1916 é o meio da Primeira Guerra Mundial. Né? Então o nosso filósofo em questão, né, ele vai crescer dentro daquela ideia do revanchismo alemão, né? Porque a Alemanha acaba perdendo a Primeira Guerra Mundial e acaba surgindo ali na Europa os regimes totalitários, né? Que é quando o nosso filósofo ele vai durante o período de adolescência dele. Quando ele faz 18 anos, em 1933, ele muda, né, de Berlim, na Alemanha, para Londres, né, para Grã-Bretanha, por causa da ascensão do nazismo. Por quê? Né? Por causa da ascensão do nazismo? Porque ele era filho de mãe judia. Né? O pai dele era católico, ele era filho de 2 artistas, inclusive ele vai morar com a avó, muito novo, e a avó era judia. Né? Quando começa a perseguição aos judeus, ele acaba tendo que sair da Alemanha. E ele morre em 4 de setembro de 1997, né? Quer dizer, ele viveu até pouco tempo atrás, até o final do século XX, aí ele morre aos 81 anos. Ele é lembrado principalmente pelos seus trabalhos com teoria da personalidade e com a teoria da inteligência. Né? Nós vamos dar destaque no nosso trabalho a respeito da teoria da personalidade dele. Ele recebe influência da psicologia comportamental, né? Ele era mais ligado nessa psicologia que nasce do tronco mais científico, né? do tronco behaviorista, vamos dizer assim. Né? E ele era um ferrenho crítico da psicanálise, chegando até mesmo a dizer que a psicanálise não era ciência. Ele foi muito produtivo durante toda a vida dele. Né? Ele, quando ele morre com 81 anos, ele deixa escrito 80 livros e cerca de 1.600 artigos científicos. Né? Então ele foi um escritor muito produtivo durante toda a sua vida. E a teoria da personalidade dele, ela é baseada em 3 fatores gerais que ele denominou de PEN, P-E-N, que é o psicoticismo, a extroversão e o neuroticismo. Uma das contribuições mais significativas de Helsing para a psicologia foi seu trabalho sobre traços de personalidade. Helsing foi um dos primeiros a usar a técnica chamada análise fatorial, para reduzir o número de possíveis traços para um conjunto específico de dimensões. Inicialmente, o modelo de Helsing incluiu apenas 2 traços de personalidade, extroversão e neuroticismo. Mais tarde, ele acrescentou a característica do psicoticismo. Hoje, o modelo Big Five de personalidade é considerado o padrão ouro para medida de característica, mas a Big Five ecoa o modelo de Helsing de várias maneiras. Ambos os modelos incluem extroversão e neuroticismo como traços, e Helsing como traços, e Helsing de psicoticismo inclui elementos da consciência. 5 grandes traços da afabilidade. Helsing também fez um argumento de que há um componente biológico para os traços. Ele alegou que a biologia, combinado com o ambiente, para criar a personalidade, representando a importância tanto da natureza quanto da criação. Helsing é conhecido também porque provocou uma grande controvérsia no campo da psicologia. Um de seus principais alvos foi a psicanálise, que argumentou que não era científico. Uma vez disso, ele era advogado vocal para a terapia. Helsing desenvolveu uma teoria da personalidade muito influente nos dias atuais, já que, dentre outras qualidades, contam com a de concentrar em torno de pontos muito concretos e fáceis de relacionar com os acontecimentos cotidianos. Sua teoria da personalidade tem como base fatores biológicos, argumentando que os indivíduos herdam um certo tipo de sistema nervoso que afeta sua capacidade de aprender e de se adaptar ao meio ambiente.
caracterizado por altos níveis de afetos negativos, como depressão, ansiedade. O neuroticismo, de acordo com a teoria de Heissel, é baseado em limiares de ativação no sistema nervoso simpático ou no cérebro visceral. Essa é a parte do cérebro responsável pela resposta de luta ou fuga diante do perigo. A ativação pode ser medida pela frequência cardíaca, pressão arterial, mãos frias, sudorese e tensão muscular. Pessoas neuróticas que têm baixos limiares de ativação é incapazes de inibir ou controlar suas relações emocionais. Olá, colegas, professor Leonardo. Depois que Bruno, Ana Maria e Leila falaram para nós sobre as 3 dimensões da teoria de Hans Eysenck, que é a extroversão, o neuroticismo, como conclusão desse trabalho, venho aqui explicar um pouquinho mais cada uma delas. A extroversão, ela se mede em um contínuo que vai desde alto, que se chama extrovertido, a uma dimensão de baixo, que se chama introvertido. Por outro lado, os introvertidos tendem a ser mais silenciosos, evitam grandes reuniões sociais, podem se sentir incomodados quando têm que interagir com estranhos. Já os extrovertidos são aqueles que têm facilidade para uma vivência social e relacional. No neuroticismo, que apresenta a estabilidade emocional, o foco nos aspectos negativos de uma situação ao invés dos positivos pode levar uma pessoa a adotar uma perspectiva desproporcionalmente negativa. Ela pode se sentir inveja ou ciúme dos outros porque acredita que eles estão em uma posição mais favorável que ela. E o último, terceira dimensão, aí o psicoticismo, já é um padrão de personalidade específico por agressividade e hostilidade interpessoal. Eysenck, ele acredita que altos níveis dessa característica, elas estão inteiramente ligadas ao aumento da vulnerabilidade da pessoa à psicose, como na esquizofrenia. Bruno, você mencionou que mudou da Alemanha aos seus 18 anos por causa da ascensão do Partido Socialista, né? Qual que era a sua relação disso? Bom, Ana, é até complicado falar a respeito disso, porque você me chamou para entrevista e eu percebo que você não tem o menor conhecimento a respeito de história, né? Porque a relação da ascensão com o Partido Nacional Socialista e o fato de eu ser de etnia judaica já diz tudo a respeito do que aconteceu, né? A gente está falando ali do período entre as guerras, né? Da ascensão de Hitler, né? Você é muito nova, você deve ter estudado pouco ainda, né? Mas tem o período da ascensão de Hitler. Ele inclusive é filho da Primeira Guerra Mundial, ele participou da Primeira Guerra Mundial, né? E quando ele assume o poder na Alemanha nazista, ele acaba perseguindo, né, grupos de pessoas que ele dizia não ter o sangue puro, né? Que são os ciganos, os comunistas e os judeus, né? E vários outros povos. Então a relação da minha mudança de Berlim para Londres está relacionada exatamente pelo fato de eu ser judeu. Tá? Eu esperava que você fizesse perguntas mais profundas a respeito do tema. Entendi. E sobre as suas influências, né, da terapia comportamental, você disse que a psicanálise não é científica. Por que você tem essa ideia? Olha, Ana, a psicanálise, ela está no campo do que eu costumo chamar de metapsicologia, né? Por quê? Porque quando a gente vai observar o nascimento da psicologia como ciência, né, ali no final do século XIX, o que é considerado ciência é aquilo que é tido pelo método experimental, aquilo que pode ser observado. E se a gente pegar a teoria da personalidade do Freud, de ego e de superego, a gente não consegue achar isso na mente de ninguém. O que a gente consegue observar é só os comportamentos.
né? Então, a psicanálise, ela não é uma ciência, né? Isso eu enfatizo, né? Eu digo de maneira enfática. O que é estudar psicologia para você e qual a importância da abordagem da terapia cognitivo-comportamental no campo dos estudos psicológicos? Olha, estudar psicologia para mim foi assim, uma oportunidade que eu vi na faculdade, né? Tava lá com uma grade do curso. E eu achei interessante porque é uma forma que a gente pode atuar na vida das pessoas, ter grande influência, né? Podemos dizer assim. Olha, Bruno, eu acho que estudar psicologia é uma oportunidade de estar na vida das pessoas e poder influenciá-las, né? Claro que assim no nosso dia a dia a gente tem vários aspectos e precisa, né, de que as pessoas sejam influenciadas por nós. Então eu acredito que eu escolhi a psicologia para estudar por esse motivo mesmo, né? De poder ter o domínio das pessoas, poder influenciá-las e principalmente pela fala, pela escuta. E ela é comprovada cientificamente, né, pelo nosso filósofo de hoje, por outros filósofos também, como ciência. E essa ciência pode ser usada no dia a dia, né? Não é só uma ciência que às vezes a gente vê em teoria. Nós usamos todos os dias, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Para trazer as pessoas seja para perto, seja para longe. Então, essa é uma questão que está relacionada no nosso dia a dia e com as nossas relações pessoais, interpessoais. Mãe, quais as características dos adolescentes e jovens na sociedade atual? A sociedade atualmente vive um contexto em que adolescentes e jovens apresentam comportamentos antissociais e violentos, cada dia mais frequentes. Tal aumento é confirmado por diversos estudos, caracterizando-se como um fenômeno social e de saúde pública. Então vamos para a segunda pergunta. Quais os motivos que levam alguns jovens a se envolverem em situações que rompem as normas sociais, bem como em situações violentas? E ainda, por que alguns jovens se envolvem em tais situações, enquanto outros não o fazem? Podem-se dizer que os jovens e adolescentes parecem ser naturalmente mais suscetíveis a transgredir normas e regras sociais. Nesta fase de desenvolvimento, são mais prováveis causadoras ou vítimas de violência interpessoal em comparação a indivíduos adultos. Fazendo a conclusão geral do nosso trabalho, a personalidade é um dos tópicos mais interessantes estudados e essenciais da psicologia. Foi estudado com muita profundidade, com o objetivo de explicar por que uma pessoa é como é. E uma das mais importantes ferramentas nesse campo é a teoria da personalidade apresentada para nós através de Hans Eysenck. Ele se tornou um verdadeiro paradigma através das suas teorias. Além disso, na época, Eysenck, ele lançou as bases para o estudo científico da personalidade e do comportamento humano. Isso nos deu subsídios para aprofundar cada vez mais o estudo desse aspecto tão importante para a psicologia, que é a personalidade. Nós queremos agradecer ao professor Leonardo por dar essa oportunidade de apresentar esse trabalho tão fecundo desse teórico Hans Eysenck. E quero agradecer aqui pessoalmente também ao Bruno, a Ana Maria e a Leila por compor o nosso grupo e nós conseguirmos alcançar o objetivo de trabalhar esse tema. Muito obrigado a todos, um abraço aos colegas e até a próxima.